Oi, gente, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar sobre manipulação de bonecos híbridos. Lá em 2021, eu ganhei um edital aqui da minha cidade de aprimoramento técnico e artístico. E meu projeto, né, a minha proposta de pesquisa dentro desse projeto era investigar a manipulação de bonecos híbridos e construir uma narrativa, né, um pequeno exercício. A gente estava na pandemia, esse projeto eu inscrevi em 2019 e ele passou em 2020. Então, ele foi adiado até 2021 por conta da pandemia e acabou que se tornou um projeto online por conta da pandemia. Então, eu construí um espetáculo, uma versão online do espetáculo Memórias de Alice, e através desse projeto, através dessa pesquisa em manipulação de bonecos híbridos. E lá em 2021, na execução desse projeto, eu decidi que eu ia fazer vídeos e registrar todos os caminhos que eu estava percorrendo, escolhendo, testando, investigando dentro desse projeto aqui no YouTube. Todo esse material está no meu outro canal e eu vou trazer para cá em breve nesse canal, mas essa aula específica, esse vídeo específico que eu quero compartilhar com vocês agora sobre manipulação de bonecos híbridos, entra dentro desse esquema que eu estou construindo aqui nesse canal de construção de bonecos híbridos. Porque no final, quando você tiver o seu boneco, é importante que você veja esse vídeo e que você teste esses tipos de manipulação que eu encontrei nessa pesquisa que eu fiz em 2021. Então, eu vou deixar com vocês o vídeo onde eu explico 3 formas que eu encontrei de manipulação de bonecos híbridos dentro do meu projeto do Memórias de Alice. Fiquem com o vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou marionetista, produtora cultural, trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas: teatro de bonecos híbridos, teatro lambe-lambe e teatro de sombras. E nesse canal eu compartilho com você tudo que eu sei sobre essas linguagens. Eu tive pouco tempo para fazer essa pesquisa, na verdade. O projeto teve duração de 6 meses. Eu fiquei ensaiando aqui na minha sala de ensaio durante 5 meses e eu intercalava os ensaios de algumas formas, né? Então eu tinha a parte de criativa do ensaio, que era onde eu descobria ações, coisas que eu poderia fazer a partir dos exercícios que a Andressa me passava para construir o espetáculo. Então era uma parte mais criativa. Depois tinha o segundo tipo de ensaio, que era esse ensaio onde eu pegava essas informações que eu consegui nesse ensaio criativo e desenvolvia realmente partituras com início, meio e fim, contando aí a minha memória, né, uma história. Depois, então, tinha os ensaios técnicos, onde eu realmente investigava questões sobre a manipulação, né? Então, como o meu corpo deveria estar para manipular a boneca de uma forma satisfatória, enquanto eu andava, enquanto ela pegava alguma coisa, enquanto ela olhava, enquanto ela reagia, enquanto ela fazia vários tipos de ações dentro daquelas partituras que eu tinha construído. Bom, então a primeira forma de manipulação que eu descobri é aquela em que a boneca estava presa ao meu corpo, né? Então eu prendia a boneca e realmente a parte de cima do meu corpo era ali onde eu controlava o movimento da boneca, e a parte de baixo era realmente as pernas da boneca. Então eu tive que encontrar uma forma de posicionar o meu corpo para que desse a ilusão de que as pernas fossem realmente da boneca. E depois fazer os movimentos com a boneca. Então deixar a boneca bem viva, ter todos os princípios da manipulação ali bem definidos, concentrados, realizados, né? Dentro da minha manipulação. Eu fiz um post no meu Instagram sobre os princípios da manipulação de bonecos e você pode ir lá conferir esse post. Bom, nessa forma de manipulação,
A minha intenção era estar escondida, então o manipulador não aparece. Eu usei um capuz bem cobrindo o meu rosto para que o meu rosto e o meu corpo não aparecesse mesmo. É claro que isso é uma coisa muito relativa, depende muito de vários fatores, se o manipulador deve aparecer ou não deve aparecer, se atrapalha, se não atrapalha o manipulador aparecer. Isso não é uma discussão que eu quero propor aqui nesse vídeo, né? Existem várias formas de se fazer isso e acho que cada encenador tem que encontrar a melhor forma de construir o seu espetáculo, escolhendo isso, se o manipulador vai aparecer ou se o manipulador não vai aparecer, enfim. Mas o meu objetivo era estar ali escondida atrás da boneca. Eu tenho muita dificuldade de manipular a cabeça da boneca comigo atrás da boneca. Eu sempre fico tentando ver se eu tô conseguindo manipular a boneca de forma legal. Então isso é um desafio para mim e eu tô aí me dedicando para conseguir melhorar essa manipulação e realmente ficar escondida atrás da boneca. Vamos ver se eu consigo, né? Nesse tipo de manipulação, o foco ele tá totalmente na boneca. A segunda forma de manipulação que eu tentei encontrar nesse projeto foi uma manipulação em que eu jogasse com a boneca. Ou seja, uma manipulação em que eu pudesse brincar com a boneca, pudesse me relacionar com a boneca e pudesse tirar ela do meu corpo. Então é como se eu fosse também um personagem e a boneca também outro personagem e a gente contracenasse junto. E nesse tipo de manipulação eu mantenho metade do meu corpo manipulando a boneca, né, de forma escondida, assim, né? A minha mão ainda está na cabeça da boneca, controlando a boneca, né? Ou a minha mão ainda está na mão da boneca, controlando a movimentação da mão da boneca de forma explícita, ou seja, o espectador está vendo que eu estou manipulando a boneca através da manopla ou através da manipulação direta, segurando a mão da boneca. Então, o espectador ele me vê como um personagem, mas metade do meu corpo, parte do meu corpo ainda está como manipulador. Não sou inteiramente personagem. Eu sou metade personagem e metade manipuladora do boneco, né? Então eu tentei fazer alguns exercícios e encontrar algumas formas de fazer essa manipulação. E foi também uma aventura muito legal. Na apresentação que a gente fez de forma online, não consegui fazer muitas coisas com esse tipo de manipulação por conta da câmera, mas eu acredito que no formato presencial vai dar para aproveitar muito das descobertas que eu fiz desse segundo tipo de manipulação de bonecos híbridos. E a minha boneca, ela é bem legal de fazer isso porque ela é rígida, ela tem o pescoço rígido, então ela não é uma boneca que cai, né, que desmaia quando eu solto a boneca, né? Ela ainda se mantém firme, então isso vai ser bem legal, assim, esse jogo que existe de contracenar com a boneca, tem muita coisa ainda para descobrir, mas é um jogo muito interessante que eu estou me divertindo fazendo essas descobertas. Nesse tipo de manipulação, o foco não está apenas na boneca. O foco está na boneca e em mim, que sou uma personagem junto com a boneca naquele espetáculo. E isso é bem legal. O terceiro tipo de manipulação é uma coisa muito interessante que eu descobri no meu processo de investigação, mas que para mim é muito difícil e que eu ainda não consegui treinar para colocar em prática de uma forma assim bacana, interessante, sabe? Mas eu tenho certeza que no formato presencial a gente vai conseguir colocar alguns tipos dessa terceira manipulação. Bom, antes de falar da terceira manipulação, você já curtiu esse vídeo? Você já deixou o seu joinha? Você já se inscreveu aqui no canal? Você já compartilhou esse vídeo aqui com seus amigos manipuladores de bonecos?
que se interessam em descobrir formas de manipular bonecos híbridos? Então faça isso agora, tá bom? Bom, a terceira forma então que eu descobri de manipular bonecos híbridos, em que eu estou completamente ativa como personagem dentro da cena. Ou seja, nenhuma parte do meu corpo, nem as minhas mãos, nem nada, não está manipulando a boneca de forma explícita. De forma que o espectador olhe e veja, a Daiane está segurando na mão do boneco, então ela está manipulando o boneco. Não, não é a Daiane que está manipulando. Eu não pego na mão da boneca com a intenção de manipular a boneca. Eu pego na mão da boneca com a intenção de atriz, de personagem, de atuação, de relação. Então, se eu peguei na mão da boneca, é pra beijar, é pra inserir aquele movimento de manipulação dentro da história. É um movimento de manipulação e eu estou manipulando a boneca? Estou. Mas isso está dentro do contexto da cena. Isso está dentro da estrutura da cena. E aí parece que a boneca está se mexendo sozinha. Porque não tem ninguém. Porque eu peguei... Quando você vai dar a mão para alguém, né? Que você faz assim, a outra pessoa faz assim e você faz assim, né? Esse movimento aqui, ó, você tá fazendo e a pessoa tá fazendo também, certo? Mas não dá pra saber quem tá fazendo, né? Não dá pra saber se eu tô fazendo com a mão direita ou se eu tô fazendo com a mão esquerda. Não é mesmo? É a mesma coisa. É como se a minha mão esquerda fosse a boneca. E eu vou pegar aqui e vou fazer a movimentação. Vai parecer que a boneca também está fazendo aquele movimento. Só que sou eu que estou fazendo aquela manipulação com a boneca. Dá pra entender isso? Eu coloquei uma pequena manipulação dessa, que eu vou deixar uma partezinha aqui do vídeo para vocês assistirem, para vocês verem. Então, nessa parte que a boneca me enforca e eu tô segurando a mãozinha dela aqui e tô fazendo assim, fingindo que ela tá me enforcando, é esse tipo de manipulação que eu falo. Não dá pra perceber ali que eu estou manipulando a boneca, porque eu estou com a minha mão tentando tirar a mãozinha dela do meu pescoço, mas na verdade eu estou pressionando a mãozinha dela aqui. Eu que trouxe a mãozinha dela pra cá. Veja que eu beijei a mãozinha, né? Eu dei a intenção de beijar a mãozinha, tal, e depois a mãozinha veio como se ela tivesse com a intenção de me enforcar, né? E então é isso. E depois eu pego e coloco a mão na boca dela, assim, da boneca, né? E eu mexo a mão. E aí mexo a cabeça da boneca por aqui, como se eu estivesse tampando a boca dela, né? Então eu faço esse movimento que dá a sensação de que ela tá tentando se libertar, mas não, sou eu que tô fazendo esse movimento, né? Mas a sensação, a leitura é outra, né? Então é uma subversão da leitura, sabe? Da manipulação. E dá pra fazer muita coisa nesse sentido com o boneco híbrido, porque é um boneco que dá pra fazer essa relação, né? Dá pra mostrar, dá pra construir isso de que o boneco tá agindo de alguma forma contra o manipulador ou a favor do manipulador, né? De forma que o espectador não saiba e que o espectador vai ver que realmente o boneco tá fazendo aquilo, sabe assim?
Não sei explicar direito, não sei se vocês conseguiram entender direito, mas é mais ou menos por aí. Esses foram os 3 tipos de manipulação de bonecos híbridos que eu encontrei para poder treinar dentro do meu projeto, o Memórias de Alice. E agora eu vou continuar essa pesquisa, vou continuar essa investigação na construção do espetáculo presencial, que tem previsão de estreia para o final do ano de 2021, e vou tentar aplicar essas manipulações dentro das cenas que a gente está construindo no formato presencial do espetáculo Memórias de Alice. Se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta, se você tem alguma sugestão de exercício, de leitura a respeito de manipulação de bonecos híbridos, te convido a deixar aí nos comentários, né, a sua pergunta, a sua dúvida, ou o seu comentário, mesmo a sua sugestão, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um coraçãozinho para me ajudar demais. Comenta aqui alguma coisa além do coraçãozinho. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê nos próximos vídeos.